aquilo me estremeceu dos pés a cabeça, que eu falei, meu Deus, mas será que eu vou olhar isso direito? Será que isso vai estar certo mesmo? E me deu medo, Isso, dá um friozinho na barriga, né? né? Dá um frio E na a gente barriga, fica, porque assim, como eu te falei, eu já faço isso há muito tempo, isso vem dentro de mim há não sei quantos anos, e um certo tempo eu tranquei isso, porque eu escutei que isso era errado, que eu não podia expor isso, que eu não podia falar nada e que eu tinha que ficar quieta. Então eu passei a fazer isso. E mexer nisso, você mexe em todos os pilares, você fica sem estrutura, até você se encontrar nisso, né? Não sei se a Cris está sentindo isso, mas eu tenho passado muito por isso. Porque sim. você está mexendo numa coisa que está trancando. Aí É eu trouxe isso. para ti, falei para ela, disse, nossa, eu não me recordo quando foi, que era tão fácil para mim ver a aura das pessoas quando eu era criança, e eu não lembro, eu lembro de algumas coisas, mas não lembro exatamente quando foi o momento que eu tranquei isso. Qual foi o momento que, tipo assim, eu afastei toda essa sensibilidade de mim e segui o baile, entendeu? Segui a vida. Então, quando é bem o que a Beth trouxe, eu achei que seria mais um script com base naquilo que eu já vivenciei do teu mapa. Mas aí, aqui não, é tipo um caminho de volta para mim, primeiro, acho que mandei sim para você. É um caminho de volta com o que já era natural, o que já era meu, aí eu tô reconectando. Então, quando tu traz as informações, assim, vai descendo, é realmente conceber a informação, relembrar de algumas coisas, outras é conhecer elas de fato, né? Alguns pontos que tu trouxe que eu não tinha, nunca tinha ouvido falar, né? E aí depois a gente reassiste e começa assim a realmente ter dúvida mesmo, dúvida de aula. E é isso, eu acho que para tudo que é novo, pelas trocentas formações que eu já fiz, é um jeito que eu estudo, sabe? Primeiro eu assisto a aula, depois eu assisto de novo, para acoplar mesmo esse conhecimento em mim. E aí as dúvidas elas vão vindo ali. E acho que vai vir mais ainda quando a gente fizer algum estudo de caso, sabe? Quando estiver fazendo a prática que o bicho pega mesmo. E essa formação é para que vocês possam despertar de conhecimentos que vocês já tinham. E que possam amarrar esses conceitos. Então, quando eu tenho eles separados, mas eu também entendo essas origens, eu consigo entender, ok, esse pensamento que parecia ser errado, que parecia ser algo só da minha cabeça, ele tem uma fonte, ele tem uma origem, ele vem de um certo lugar. E daí, vocês vão aprofundar nesse lugar. É como se vocês sempre lembrassem de uma casa, só que vocês não soubessem onde é que é o endereço. E nessa formação, vocês começassem a entender o caminho para chegar até lá. Então, se você perceber que os seus conhecimentos eles estão muito ligados ao Antigo Egito, você vai entender que a origem é lá. Então, você vai aprofundar a partir daquele conceito. É entender, e o meu mapa, ele é íntegro, ele vai trazer essa integridade, essa visão geral. Talvez você não use a visão geral, talvez você use aspectos dessa visão, mas eu preciso te trazer todas essas origens, porque elas não estão certas ou erradas, elas estão sendo olhadas por um ângulo específico e validando. Olha só que interessante, quando eu olho para todos esses ângulos de conhecimento e origens, eu consigo entender que de fato elas existem. Muitas dessas coisas vêm como ideias, conceitos e conhecimentos que você nunca entendeu de onde veio. E você ignorou. Por isso que o analista comportamental arquetípico não é uma formação qualquer. Ele chama as pessoas. Ele chama as pessoas para lembrar daquilo que sempre teve nelas. Esse é o verdadeiro despertar. E esse vai ser o trabalho de vocês, porque quando você desperta para aquele caminho, esse mesmo caminho que hoje o teu papel é identificar como chegar nele, quando você chegar, você vai levar outras pessoas para este mesmo lugar. Agora você sabe como chegar lá. E essa é a construção do mapa de vocês. O mapa de vocês é um conjunto de todos esses conceitos que agora você sabe origem, você sabe, você tem validação, porque quando a gente acha que uma ideia é da nossa cabeça, você não tem validação nenhuma.
você nem quer falar sobre, parece que é coisa que é loucura. Então, ser um analista comportamental arquetípico é você validar cientificamente algo que sempre esteve em você. Ok, agora eu posso dar nome. Se eu posso dar nome, eu tenho coragem de expressar. Porque quando a gente olha para um aspecto e acha que ele é simplesmente espiritual, é muito, lida com muita crença nossa e dos outros. E, portanto, a gente vai barrar, a gente vai puxar o freio, a gente não vai falar sobre. E isso gera muita entropia nossa e, consequentemente, daquilo que a gente poderia fazer. Quando eu valido isso, quando eu tenho uma base científica, quando eu entendo que arquétipo não é apenas uma energia, mas que arquétipo é um conceito muito antigo, quando eu entendo a base dos sermos deuses, isso está ligado aos arquétipos, quando eu começo a ir bifurcando esse conhecimento, eu me torno mais forte. Por exemplo, eu ainda não trouxe esse conceito, talvez eu possa trazer como uma aula bônus aqui da formação, mas quando a gente vai olhar para as entidades, as entidades de modo geral, então se a gente for olhar para as entidades, os antigos deuses da Índia, os deuses indianos, os deuses egípcios, os deuses gregos, o conhecimento das religiões, os santos, ou também o conhecimento do candomblé, todos eles, nós estamos falando quase todos das mesmas entidades. E daí, quando eu olho nesse conceito de que são as mesmas entidades, e a gente pode olhar para o catolicismo e para o candomblé. Aqui no Sul, é o único, se eu não me engano, foi o primeiro estado onde teve uma passeata eu acho que foi de Iemanjá e da Nossa Senhora dos Navegantes. Junto, né? Isso, Exato. e também as pessoas acham que a Bahia, que é o maior polo, não é o Rio Grande do Sul. E percebam Bizarro, bem, né? é incrível. Isso é muito incrível, porque eu começo a tirar os véus do que é achismo meu, do que é crença minha, e eu começo a enxergar tudo como simplesmente é. É uma energia que eu decodifiquei e eu coloquei o nome que eu quero. Então, eu fiz até um conteúdo lá do post da Anitta, onde tem muita crença sobre, muito julgamento sobre a Anitta. Só que não era sobre a Anitta, era sobre o arquétipo que foi colocado. E ele incomoda muito quando vem num padrão do qual eu não conheço. Eu não conheço esse padrão, eu não conheço essa nomenclatura. E por eu não conhecer essa nomenclatura, eu não vou aderir, eu não vou aprofundar na informação que essa nomenclatura me traz. E essa informação é a mesma que eu tinha. Opa! Então, por exemplo, o próprio espiritismo. O espiritismo é um conceito onde a gente une física quântica. Tem um livro chamado O Mecanismo da Mediunidade. O mecanismo da mediunidade, ele é totalmente baseado na física quântica. Então, quando eu olho a mediunidade como conhecimentos que a física quântica, ela consegue me validar e a ciência me validam, eu já não tenho medo de falar sobre eu tenho essa habilidade, porque essa habilidade é comprovada pela ciência. E isso é da gente deter informação, não é sobre julgar. É sobre entender, é sobre buscar a informação. E quando eu tenho uma informação para que eu não tenha mais. Porque a gente não precisa ter vergonha de nenhum desses aspectos e nem medo. Mas é muito mais forte, a gente realmente se fortalece e tem coragem quando eu tenho uma base científica para validar. Porque o teu papel é despertar o maior número de pessoas. Só que quando você tem um dado científico, você consegue chegar em pessoas que não acreditam no mesmo credo que você, não tem a mesma crença que você. Eu acho até que é religiosidade. Eu vou trazer essa aula como bônus para vocês. Você me Que é a trouxe aula. agora. Travou? Não, pode falar. É que foi e voltou. Seu rocinho. Você me trouxe agora uma coisa que acho que foi quando rasgou o véu, sabe? Na Bíblia,
eu não me lembro agora onde, fala que Deus antigamente se comunicou de formas diferentes, por pais, por profetas, como sarça, como coluna, e quando eu comecei a estudar a ciência, eu entendi que ele se demonstrava, ele se mostra de fato diversas formas, seja numa figueira, como uma coluna de nuvem, como Buda, como a Anitta representou, como a imagem de Jesus Cristo que eu tenho, mas na verdade ele é o éter, ele é o ar que a gente respira, ele é absolutamente tudo. É só quando a gente tira o véu, realmente esse véu de religiosidade, né? E acho que o maior mandamento que ele deixou que é a gente amar o próximo como ele é e como a gente se ama. Aí a partir daí não se tem esses véus, né? Exatamente. E Foi agora. quando a gente não julga e a gente busca o conhecimento da informação, a gente entende que tudo leva para o mesmo lugar e tudo é a mesma informação. Eu não posso julgar uma pessoa que fala inglês ou julgar uma pessoa que fala tailandês porque não fala português. É a forma dela se comunicar e entender o mundo. Só isso. Essa é a única coisa. Essa é a única fonte. A diferença é que ela nasceu na Tailândia, ela fala tailandês, e ela pode aprender a falar português se ela quiser. Assim como eu também posso aprender a falar tailandês. E isso não significa que é certo ou errado, e o mesmo serve para as religiões. Então, quando a gente olha para os arquétipos, para mim, a palavra arquetípica, ela tem uma simbologia muito forte de integrar. A integração de todas as informações, que simplesmente são arquétipos. Só isso. Às vezes é literalmente a mesma informação, só mudou o pacote. Então, quando eu olho para o conceito de arquétipo, a única diferença entre os santos é que os santos têm nomes diferentes em religiões diferentes, mas o ímpeto, a busca, a fé de cada pessoa é a mesma coisa. Aí, como a pessoa vai expressar aquela fé, é crença. Se a pessoa quer expressar aquela fé e eu acredito que é certo ou errado, é crença. Porque se você está entregando algo para uma entidade, você está entregando algo para algum animal, ou você está matando esse animal para uma entidade, ou porque você está comendo, é tudo pontos de vista e expressões, porque a gente faz coisas muito semelhantes com nomes diferentes. E é a fé de cada um. E a gente não cabe julgar a fé de cada um. A nossa busca é despertar, e despertar é o conhecimento geral sobre todas as coisas. Eu entendo que é um arquétipo. Então, se é um arquétipo e a Índia vai usar aquele conceito e ela vai entender muito melhor se ela tiver empacotada a informação com esta imagem, então eu vou comunicar para essa pessoa dessa imagem. Mas para essa outra pessoa, a informação é a mesma, mas a imagem é diferente. Mas eu preciso passar essa informação, botar na cabeça dessa pessoa. E, de todo modo, esses santos e entidades, consciências, mesmo que outra dimensão, são pessoas como nós, arquétipos, como nós já olhamos, que são um corpo arquetípico, que tiveram uma experiência humana e que hoje estão trabalhando em outra dimensão para a evolução de todos. Assim como Jesus, que está dentro dos 7 mestres ascensionados, que não são só 7, mas que a gente tem o conhecimento, né, e foi disseminado os 7 mestres ascensionados, mas é como se fossem mestres em outra dimensão. Quando a gente olha para a espiritualidade, a conexão individual do ser voltar para a sua própria origem, que é ser energia e que é voltar para Deus. Deus é Deus. Agora, todas as outras informações arquetípicas que eu coloco no meio são pessoas encarnadas ou consciências eternas que eu busco conexão e entendimento para deter uma resposta que, na verdade, sempre esteve na alma. A gente precisa de auxílio, por isso que eu digo, não importa qual seja a tua crença, pede auxílio, pede direcionamento, vocês estão sendo amparadas. O meu trabalho com vocês é trazer o máximo de informação para que vocês se sintam encorajadas de exercer aquilo que sempre esteve em vocês. Vai vir informação, vai vir ideia, vai vir conceito, que vão fortalecer vocês, mas que vocês vão trazer informações que vieram
de vocês, coligando mesmo, ligando uma coisa com a outra. Que nem quando eu olho para o estudo de David Hawkes e olho para os arquétipos. Ninguém nunca me falou, tá ali, os arquétipos têm uma frequência única que trazem um corpo arquetípico. Ninguém me falou isso. Mas eu fui vendo repetidamente os padrões que se apresentavam daqueles mesmos arquétipos em sentimentos muito específicos. E eu usei 2 conhecimentos, e eu acredito que Deus utiliza cada um de nós com informações. Então, ele pega informações que nós adquirimos, aparentemente muito aleatórias, umas das outras, e que ele une elas, fazendo com que a gente desperte para um conhecimento que talvez as pessoas não tinham visto. Não é novo. Eu não estou trazendo nada novo para vocês. Eu só estou dando um nome, um arquétipo, para que vocês tenham coragem de utilizar o conhecimento que estava separado em várias tribos, vários continentes, várias épocas, mas que fala sobre a mesma coisa. Então, aqui o nosso papel é não ter preconceito, o nosso papel é ter uma visão ampla de como as coisas são. Tudo é. Como eu vou traduzir cada coisa, tá com base no meu desenvolvimento e no desenvolvimento que eu vou trazer para as pessoas. E isso começa a cair por terra e sair muitos véus da nossa visão. Eu estou aprendendo muito trazendo esses conhecimentos para vocês. O que antes eu nem entendi o que era, hoje eu entendo que é a junção da psicanálise, da análise analítica, da comportamental, dos arquétipos, da espiritualidade, que se tornou algo que nós chamamos de analista comportamental arquetípico. Conceitos aparentemente dos primeiros estudiosos completamente separados, mas que, na verdade, quando unidos, compõem o único ser. O ser, a individualização e é realmente as bases dele. Por isso que o nosso conteúdo faz com que essa pessoa evolua em seu processo encarnatório, na sua experiência, porque a gente não tem véu. E por isso que vocês precisam olhar para todas essas fontes. Não significa que essas fontes vocês vão aprofundar em todas elas. Significa que olhar para todas elas faz com que vocês possam levar para frente, aprofundar no estudo de vocês. É cada um achar o seu caminho. O meu trabalho, eu sempre soube, eu não iria, por muito tempo, fazer os mapas arquetípicos. Eu precisava trazer o conhecimento para vocês, para que de formas diferentes ele pudesse se disseminar. Então, o médico vai usar de um jeito, talvez ele vai aprofundar na antiga China e ele vai entender por que ele sempre teve um instinto de buscar o entendimento de uma forma diferente, que na medicina tradicional não fala. Um nutricionista de uma maneira, uma designer de outra, uma terapeuta de outra. E por aí vai. Então, cada profissional vai aprofundar em sua origem natural. E se a gente for olhar para o processo encarnatório, para a origem da sua própria essência. Então, eu sei que a origem da minha própria essência, ela traz um conhecimento muito forte do Antigo Egito. Muito forte do Antigo Egito. Mas de outros lugares também. Então, quando eu olho para todos esses conceitos e experiências, eu consigo compilar informação para que vocês possam aprofundar. Eu não vou aprofundar em tudo isso. Eu preciso mostrar que existe aquele caminho. A partir disso, vocês vão perceber. Vejam a aula, se conectem com as informações e vocês vão perceber que vocês vão ter conhecimentos e direcionamentos muito mais voltados para uma origem do que para outra. Muito mais. Vocês vão se conectar muito mais com aquela origem do que com a outra. E vocês vão começar a estudar sobre essas origens. Eu vou trazer para vocês algumas diretrizes, livros e pensadores sobre cada uma dessas origens e conceitos. E vocês vão ver que, nossa, mas eu já sabia disso, eu nunca tinha parado para pensar. E daí vocês vão ver que essa daí é o começo do caminho onde você vai começar a trilhar. Um mapa de vocês não vai ser construído no último módulo. O mapa de vocês está sendo construído a cada identificação que vocês têm. E ele simplesmente já é pronto. A única diferença é que vocês vão construir uma anamnese e escolher quais são as formas, os testes analíticos para vocês fazerem um trabalho.
Só isso. Ele já está pronto. Ele já existe em você. Ele já existe no corpo arcástico, né? No registro arcástico e no corpo arquetípico de vocês. O único processo é despertar essas informações. Só isso. Só isso. Todo mundo com a janelinha fechada? Dá um pouco mais de coragem ter essa visão? É sobre isso. Essa aula, eu perguntei